Bom, então vocês podem ver aqui que eu tenho esse inversorzinho aqui, tá certo? E é esse inversor que nós vamos testar. Tem esse e tem um outro inversor aqui que está logo próximo à câmera, tá? Que esse é o inversor da VEG, é o CFW10, e esse aqui é o inversor da Toshiba, que é o VFS15, beleza? Então, você vai estar com o seu... Ó, inclusive, eu já fiz a conexão aqui para a gente ser mais rápido na nossa aula e não perder muito tempo, tá? Então, você pode perceber que já tem a conexão de comando feita, mas eu vou explicar certinho o que eu fiz aqui. E eu vou mostrar para você como fazer o teste de isolação, tá? Então, vai ser o primeiro passo quando você tiver com o inversor de frequência. Então, se liga que quando você pegar um inversor de frequência pela primeira vez, o primeiro passo vai ser... Opa, não peguei uma chave mais apropriada. Vai ser fazer o teste de isolação no equipamento, tá bom? E justamente esse teste... Tá ruim aqui isso aí, rapaz. Pá de ser ao vivo, o negócio quer enroscar. Pronto, saiu. Tirar. Esse inversor aqui, ele tem duas capinhas, né? Protetoras, que você pode utilizar na hora que você estiver montando o painel. Isso aqui é justo para poder proteger, né? Não ter contato com os terminais de potência. Então, às vezes pode ser um pouquinho ruim de tirar a princípio. Ó, então, veja bem, eu tenho aqui o inversor. Aqui são os blocos de potência, tá? A alimentação é dada por aqui. Você pode perceber que está escrito 200 volts aqui. A faixa de tensão dele é 200 volts a 240, tá? Aqui é a conexão do motor e aqui é a conexão do bus DC. Todos os inversores são assim, Jonei? Não, não são todos os inversores assim. Esse layout é válido para esse modelo aqui, ok? Então tem muita gente que pega um inversor de frequência que a alimentação dele é do lado esquerdo aqui. Aí na hora que vai colocar um outro modelo, por exemplo, ele pensa que, como todo inversor, porque como é um inversor de frequência, deve ser tudo igual. Errado. É capaz de ele queimar um inversor, porque ele está energizando onde não pode energizar. O bus DC, por exemplo. Isso jamais. Você não pode vir com a tensão alternada e alimentar aqui no bus DC. E o bus DC ele consiste no seguinte, ó. Vamos o começo. A entrada é trifásica. Esse modelo aqui é trifásico. Então, ele vai ter três terminais. Deixa eu colar isso aqui. Ele vai ter três terminais de entrada, tá? RST, ok? E a saída também é trifásica, obviamente. Esses inversores aqui são inversores para motores trifásicos. Sempre a saída vai ser trifásica, tá? Então, ou seja, sempre você vai utilizar com motor trifásico, motor principalmente gaiola de esquilo, ok? Então, vai ser o VW. Então, você tem a saída também o VW. E no bus DC, é que vocês não vão conseguir enxergar direito, você tem o terminal positivo, você tem um terminal positivo, você tem um terminal negativo, você tem um terminal que é um link, na verdade ele está jampeado entre o positivo e esse terminal, que se chama PO, tá? Que é o terminal, é um link do terminal positivo, mas ele é utilizado para quando você vai querer colocar a reatância DC, ok? E você também tem um terminal, para alguns inversores, você tem um terminal do resistor de frenagem, tá? Do módulo de frenagem, que é o PB. Geralmente é PB ou B, break, alguma coisa assim. Beleza? Então esse é padrão, esse tipo de padrão, PB, por exemplo, só tem para inversores que têm o módulo de frenagem, que é o módulo que faz o controle da tensão, da energia regenerativa, tá certo? Isso eu vou falar também um pouco mais detalhe, mas em algumas outras aulas, beleza? Já tem vídeo no canal explicando o que essa energia regenerativa, o resistor de frenagem, já tem vídeo sobre isso, beleza? Mas continua aqui comigo para você aprender mais, tá? Então, você tem alguns terminais aqui, que eu vou tirar essa etiqueta justamente para poder testar também. Então, vou colar na lateral aqui, ok? E também vou tirar essa etiqueta aqui do motor. Bom, então note que você já tem todos os terminais disponíveis, tá? Quando você pegar um seu inversor, ele também vai ter todos os terminais disponíveis. Então a primeira coisa é você identificar quais são os terminais de entrada e quais são os terminais de saída, tá? Essa é a primeira coisa. Identifique primeiro quais são os terminais de entrada e quais são os terminais de saída. Eu já identifiquei que a entrada está em cima e a saída está embaixo. Aí o que você vai fazer? Vamos posicionar ele de uma forma que fique legalzinho de você visualizar. Você vai pegar o multímetro, vai colocar na escala de diodo, tá? Essa escala de diodo aqui ela já está na mesma posição de continuidade. E a ideia é fazer o seguinte: você vai pegar a ponta, você vai pegar simplesmente, vai alternar entre, ó, tá os dois cabos, positivo e negativo, e você vai fazer simplesmente o seguinte: simplesmente você vai fazer o seguinte, tá?
colocar na entrada. Coloca na entrada. Ó, note que aqui, ó, ele está subindo o valor. Estão enxergando certinho? Ó, agora deu um valor infinito. Então, entre R e S, ele tem uma queda de tensão infinita. Digamos que ele não tem queda de tensão, na verdade, tá? Então a isolação tá ok. Aí você faz entre R e T. Vai dar a mesma coisa. Esse tempinho que aparece às vezes carregando é porque ele está simplesmente carregando a unidade. Ok? Você faz agora entre S e T e entre T e R. Então, ou seja, a ponta positiva ela vai começar no R, a negativa vai vir começar no S. Aí ela vai alternar para T. Aí depois você vai pegar a positiva, vai alternar para S. E a negativa vai estar em T, vai para R. E simplesmente você vai pegar a positiva, vai colocar em T e a negativa em S, ok? Ou seja, você está fazendo todas as possibilidades aqui para verificar se há queda de tensão em todas as direções, tá certo? Esse é o primeiro teste, essa é a entrada. Então, ou seja, para todos esses valores, para todas essas possibilidades, o valor tem que estar infinito, tá? Deixa eu ligar o multímetro novamente. Tem que dar infinito. Beleza? É isso que você vai ter que fazer na entrada. Na saída, você vai ter que fazer exatamente a mesma coisa. Então, você vai identificar os terminais U, V, W, e você vai fazer exatamente a mesma coisa. Tem que estar igual, tá? Você vai testar, tem que estar no valor igual. Aí simplesmente você comuta, ok? Lembrando que é o seguinte, ó. Eu não tenho nada conectado, nem na entrada, nem na saída. Se você tiver um motor conectado, na saída já não dá para fazer esse teste, ok? Não dá para fazer esse teste, ele vai dar queda de tensão na bobina do motor. Então você desconecta todo o seu inversor. Obviamente, se ele tiver, né, tá em prateleira, obviamente ele já vai estar desconectado. Beleza? Então, se não der queda de tensão, né? Se der infinito aí na entrada e na saída, sinal que a entrada e a saída está ok. Beleza, o inversor já está ok? Já pode alimentar? Cara, ainda não. Você vai fazer o teste agora com o bus DC. No bus DC é o seguinte, você vai identificar o terminal positivo do bus DC. Geralmente ele vai estar um símbolo de mais, ou ele vai estar com a descrição de PA mais, por exemplo. Alguma coisa assim. Ou mais UD, por exemplo. No da VEG, a identificação é mais UD. Ok? Então esse é o positivo, é o terminal positivo do bus DC. Aí você vai pegar o seguinte, no terminal positivo do bus DC, nesse inversor aqui, o terminal positivo é esse cara aqui. Tá? É esse cara aqui. Você vai pegar o cabo positivo? Não. Você vai pegar o cabo negativo e vai colocar no terminal. Ok? Então você vai colocar, fixar no terminal. E o cabo positivo, ele vai migrar na entrada, em todas as possibilidades da entrada. Deixa eu verificar se eu consigo posicionar aqui certinho, para você verificar o valor que dá no meu multímetro. Então eu vou abrir aqui, vou fixar o cabo positivo, tá? Bom, fixei o cabo negativo, na verdade, no terminal positivo do inversor. Agora eu vou pegar o cabo positivo do multímetro, ok? Deixa eu ver se eu consigo até ligar a luz dele. Não, não é esse. É, melhor não testar não, porque parece que a bateria tá pedindo já. Então é o seguinte. Bom, acho que vocês conseguem enxergar certinho aí, tá certo? Nós vamos fazer o seguinte. Pegar o cabo positivo do multímetro e vai agora testar entre as fases, tá? Então, se ele tiver aqui na escala de diodo, olha lá, olha o valor que está mostrando aqui, 421, tá? Pode ser que esteja invertido na tela de vocês, mas o valor que está mostrando é 421. É 0,421. Aí você vai colocar na outra fase e você também vai colocar na outra fase. A média é essa mesmo, tá? Tem inversor que vai aparecer 380, tem inversor que vai aparecer 480. Cara, o valor, ele não vai estar fugindo muito disso, tá? A média vai ser 400, 400 e alguma coisa. Não vai estar fugindo disso. Mas o mais importante que eu quero deixar para você é o seguinte: se você estiver medindo a entrada e a entrada estiver dando 421, a outra entrada 210 e a outra entrada, sei lá, 100 ou 500 ou 900, é sinal que tem algum problema ou alguma fadiga já na ponte retificadora do inversor. Então ele vai funcionar? Até vai, mas não vai durar muito tempo. Beleza? Agora, o ideal, se tiver todos eles numa média, todos eles no mesmo valor praticamente, então tá tranquilo.
É sinal que o inversor, a ponte retificadora está beleza, funcionando beleza. Agora você vai pegar esse mesmo cabo e vai fazer na saída. Olha lá, na saída já dá 397, 0,397. E você vai alternar entre as fases, tá? U, V e W. Beleza? Todos os valores têm que dar próximos, tá certo? Então é sinal que o inversor, bom, isso é um bom sinal, sinal que já indica que o inversor está funcionando. Aí para matar a charada, você alterna agora. Se você ligou o cabo negativo do multímetro na ponta positiva do inversor, você vai fazer o contrário. Agora você vai ligar o cabo positivo do multímetro no terminal negativo do inversor, ok? No terminal negativo. Então você já vai ter identificado, o terminal negativo é esse terminal aqui, tá certo? Bom, aí você colocou o cabo positivo no terminal negativo do inversor. E você vai pegar o cabo negativo do multímetro, tá? E fazer exatamente o mesmo teste, ok? Olha lá, 421, 421. Cara, um indicativo. Ah, Johnny, beleza. Então eu já vi como que tá certo, num inversor que tá certo. Um inversor que tá errado, que tá queimado, por exemplo, o que vai acontecer? Geralmente, um inversor queimado, quando você vai fazer esse teste aqui do Buzz DC, ele começa a pitar, ele dá continuidade. Entendeu? Então, em alguma fase, né? Depende da fase também, que tiver queimada, ela vai apitar. E também no teste, quando você faz o teste entre as fases, ele também dá um valor muito baixo. Ou seja, não dá uma queda de tensão infinita. Beleza? Então, essa é a entrada, essa é a saída. Ok? Quando o inversor começa a ser muito grande, quando o inversor é muito grande, o teste demora um pouco, tá? Até carregar certinho. Eu acredito que seja carregando os capacitores, por exemplo, vai demorar um pouquinho. Beleza? Então, esse é o primeiro passo. Na verdade, o segundo passo. O primeiro passo é você identificar os terminais. Ok? O primeiro passo você fez. O segundo passo também. Ok? Que foi identificar os terminais. Qual o terceiro passo? Bom, já que eu sei que está tudo funcionando bem, o que eu vou fazer? Eu vou energizar. E é isso que nós vamos fazer. Eu tô com o cabo de alimentação aqui. O disjuntor está desligado, obviamente. Então eu vou alimentar o inversor. Tá certo? Como eu aqui não tenho, eu estou em casa, então não tenho uma rede trifásica, eu tenho apenas duas fases, dois cabos, 220. Então muita gente pergunta, mas posso ligar um inversor de alimentação trifásica, que nem esse, numa rede bifásica? Pode. Claro que pode. Você vai ligar ele. Tem alguns inversores que acusam falta de fase. Então é por isso que muitas vezes alguns fabricantes recomendam você fazer um jumper. Você ligar, por exemplo, a primeira fase no R, a segunda fase no S e fazer um jumper entre S e T. Ok? Tem alguns fabricantes que recomendam para não gerar falha. Mas essa falha de falta de fase é uma falha que você pode desabilitar. Então você pode trabalhar sem esse jumper, só que com a falha desabilitada. Então eu vou ligar aqui com todo cuidado, ok? Estou com o terminal aqui, o cabo na verdade ele não está com o terminal mesmo. Show de bola. O primeiro passo foi concluído, o segundo passo foi concluído, o terceiro passo é a alimentação. Tá? Você já pode fazer o seguinte: ligar o motor também, tá? Se for um inversor novo, você pode já ligar o motor, não tem problema nenhum. Agora, se for um inversor usado e você quer saber se está funcionando ainda, só o teste de isolação vai garantir que ele não tem nenhum problema na isolação, tá? Mas pode ser que ele tenha algum problema no controle dele, ok? E se ele tiver algum problema no controle dele? Você não vai saber só fazendo um teste de isolação. Então, o que a gente costuma fazer quando está com o equipamento em bancada? Vamos energizar ele, ok? Eu já fiz a ligação aqui, tá? Já fiz a ligação dele. Ele não tem motor na saída, tá desligado ainda, inclusive. E o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente energizar. Você vai verificar se está ligado correto, tá? Sempre verifique mais de uma vez para ver se está ligado correto. Eu liguei o equipamento. Bom, o equipamento ligou, maravilha. Pode perceber que está aparecendo a mensagem 7 aí. É sinal que o equipamento
Ligou, energizou. Ok? Show de bola. Então o equipamento está energizado. O que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Você vai ter o seguinte, duas alternativas. O inversor sendo novo, não tem parâmetro algum nele. Por exemplo, esse inversor aqui está usando a mensagem 7. Essa mensagem é uma mensagem para, por exemplo, programar e dizer para o inversor qual é a região que ele está, tá certo? Possivelmente vocês estão vendo ele meio que ao contrário. Deixa eu ver se eu consigo modificar a câmera. Ele está acusando a mensagem 7. Essa mensagem aqui é para você definir a região que está instalado. Então, por exemplo, tem essa opção aqui, USA, tá? Estados Unidos, obviamente. Você também tem a opção Ásia, ok? Você também tem a opção EU, que é de Europa, show de bola. JP, Japão, USA, tá? A região mais recomendada para a nossa do Brasil é o USA. Por quê? Porque a tensão é 220 volts e a frequência é 60 Hz, ok? Tem algumas outras configurações aqui que a tensão é 220 volts, porém a frequência é 50 Hz. Tem outros que a tensão é 200 volts, mas a frequência é 60 Hz. Mas o que casa melhor aqui no nosso caso é o SA. Então eu vou apertar o SA, ok? Ele vai carregar, ele está fazendo as pré-definições do inversor para poder carregar toda a informação, tá? Ou seja, os valores de frequência de base, tá certo? Então ele carregou e aparece a mensagem 0.0. Agora, se o seu inversor fosse aquele inversor usado, que você não sabia ao certo qual parametrização que estava nele, e outra, às vezes é tão importante a parametrização que está nele, porque é para um processo tão decisivo que você não quer perder. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo o seguinte: você fez o teste de isolação, foi aprovado. Ele energizou, ele acendeu, bonitão. Agora, você vai até o parâmetro que registra o histórico de parametrização. Isso mesmo. O inversor, ou seja, a maioria dos inversores, tá, tem a opção, tem a função de registrar os parâmetros salvos, somente os parâmetros salvos. Esse caso é o seguinte: ele tem a tecla Mode, tá? Você pode enxergar que ele tem a tecla Mode. Essa tecla aqui é a tecla que vai navegar entre os modos, modo de parametrização, modos de monitoramento, tela inicial. Então, repetindo, a tecla Mode, monitoramento, ou melhor, parametrização, monitoramento, tecla inicial. Nós vamos na tela de programação. Como eu sei que é prog, tem um LED prog aqui, ó. Tem um LED prog, então ele indica que está na tela de programação. Eu vou até o parâmetro GRU, que é grupo do usuário. Nossa, Junei, você sabe de cor esses parâmetros? Cara, eu trabalho com esse inversor, então eu sei. Mas, cara, não é obrigado. Você não é obrigado a saber parametrização de core, beleza? A não ser que você trabalha dando suporte. Eu trabalho dando suporte, fazendo projetos. Então, cara, eu praticamente aprendo ele. Mesmo não querendo decorar, eu decoro, entendeu? Mas é o seguinte, o manual tá aí para isso. Então, Jonei, mas eu não sei, cara. Você tá falando do inversor que você sabe. Mas se você pegar um inversor que você não sabe, cara, simplesmente eu vou abrir o manual, eu vou procurar lá onde que é o parâmetro que salva na memória os outros parâmetros alterados. Pode ser que esteja com esses termos, pode ser que esteja com outros termos, mas ele vai estar escrito. Se tiver função, vai estar escrito, tá bom? Então, você sabendo disso, você não precisa ficar preso só a uma marca, só a um modelo, tá? Você fica livre, porque a minha ideia é você se tornar um técnico livre, tá? Escolher o que você quiser no mercado, aquilo que for melhor para você e para o seu cliente. Bom, é o seguinte, então eu vou nessa terra aqui, nesse inversor, eu vou em GRU. Eu aperto Enter, e só apertar Enter. Aí ele vai mostrar se tem parâmetro. Se tem parâmetro salvo, ele vai mostrar aqui na memória. Como esse inversor não tem nada, tá? Ele vai mostrar nada. Olha lá, GRU de novo. Mas se tivesse alguma coisa, ele estaria mostrando os valores, tá? Mostraria primeiro o parâmetro e depois mostraria o valor, simplesmente apertando Enter. Aí o que você faz com isso? Você vai anotando. Se você não estiver fazendo a parametrização via software, você anota na mão mesmo, na unha, cara. Anota porque aquela parametrização talvez seja importante para você. Aí o que você faz? Eu costumo também fazer o seguinte: ir no monitoramento do inversor e verificar se tem algum erro no histórico de erro. Então, por exemplo, ó, vamos verificar qual foi o primeiro erro. Ele tem ele tem 8 históricos, tá? Ele tem um histórico que salva 8 erros. Então, esse oitavo aqui, ó, tá piscando 8N erro, tá? Ou seja, nenhum erro. Esse foi, por exemplo, gerou uma falha agora, aí ele ficou na primeira posição. Aí gerou uma outra falha. A primeira falha foi para a segunda posição. Gerou uma outra falha. Então a primeira falha foi para a terceira posição. Ou seja, essa oitava falha é a falha mais antiga que tem no inversor salvo. Ok? Conforme vai vindo mais falhas, ela vai subindo até sair da memória. Ela tem 8 espaços,
Ela sai da oitava posição, então ela simplesmente some. Bom, então você vai olhar desde a oitava. Aí, então, se na oitava não tem nada, você vai para a sétima. Se na sétima não tem nada, você vai para a sexta, quinta, quarta, terceira, segunda, primeira. Aí você vai verificar. Se tiver alguma mensagem de erro, se tiver OC1, por exemplo, é uma mensagem de erro para esse inversor. OC1. Tá, o que é OC1? Vamos olhar no manual. Olhar no manual você vai saber que é sobre corrente. Aí você pode também. Aí você escreve isso, ó. A primeira falha, a última falha foi OC1. A penúltima foi OC2. A terceira foi OC3. Cara, você já começa a fazer um diagnóstico aí. Olha, esse inversor ele teve muita ocorrência de sobrecorrente. Beleza? Então isso já vai te dar um indício também para saber como que foi a característica de uso desse equipamento. Tá certo? Então você vai anotar essas falhas. E se você quiser, você pode entrar na falha e verificar quando foi, tá? Se tivesse alguma falha aqui, acusaria aqui, você poderia entrar no histórico dessa falha e saber quando foi a falha, qual foi o valor da corrente, qual foi o valor da tensão, quais entradas digitais estavam ligadas, quais estavam desligadas. Beleza, então beleza. Até agora, tranquilo. Você entendeu que tem que fazer esse espaço para você não se perder aí e também não fazer o uso incorreto do equipamento. O que você vai fazer? Verificou a falha, verificou a parametrização, verificou certinho tudo, você vai resetar o equipamento. Agora sim você vai resetar o equipamento. Por quê? Concorda comigo? Você já coletou os parâmetros, então os parâmetros já estão salvos em algum lugar. Agora você vai resetar para você desenvolver a sua parametrização e ter certeza que não vai ter nada, nenhuma sujeira ali para enganar você. Porque às vezes você faz uma parametrização em cima de outra, aí na hora que você vai colocar o motor, começa a dar problema, dá erro, dá falha, a entrada não funciona, a aceleração não é aquela forma que você queria. Cara, aí você perde muito tempo. Tempo é dinheiro, tá? Você não pode perder tempo. E conforme você perde muito tempo, fica mais demorado. Seu cliente se aborrece, a aplicação não sai, a máquina não roda. Enfim, reseta o equipamento, deixa ele tudo para valor de fábrica. Aí você vai começar a alterar os parâmetros que for pertinente à sua aplicação. Beleza? Então nós vamos fazer isso agora, resetar o equipamento. Nós vamos entrar na tela de monitoramento, aí nós vamos até o parâmetro TYP, tá? Eu sei disso porque eu li o manual. Ó, TYP. No TYP, eu vou colocar o valor em 3. O valor em 3, ele carrega todos os parâmetros. Olha lá, ele vai inicializar o inversor, então ele vai zerar, praticamente zera toda a lista de parametrização que está sendo utilizada. Bom, simplesmente zerou. Agora eu sei como que estão os parâmetros, agora tudo está previsível. Então, como está tudo previsível, eu parto dessa ideia. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, cara, eu vou testar a saída dele. Eu quero ver se ele está liberando tensão para a saída. Como eu faço isso? A maioria dos inversores também, principalmente quando são um pequeno porte, o comando de liga e desliga vem pelo painel, vem comando local, que é através do stop, ok? E a frequência, ou pelas setas, se o inversor for por seta, ou pelo potenciômetro, tá? Por esse keypadzinho dele. Então, nesse caso, é um keypad, eu vou rodar ele até chegar em 60 Hz. Chegou em 60 Hz. Beleza? Eu deixei em 60 Hz. O que eu vou fazer agora é partir o inversor. Olha lá, note, eu não tenho motor nenhum ligado, tá? Não tem nenhum motor ligado. Eu estou fazendo isso simplesmente para poder testar a tensão de saída. Então ele chegou em 60 Hz, ou seja, tem que ter 220 volts na saída, beleza? É isso que nós vamos ver agora. Ó, eu tenho a saída aqui, você vai ter cuidado para não ficar tocando as partes energizadas. Simplesmente você vai pegar novamente o multímetro, tá? Você vai colocar na escala de tensão alternada. Por favor, coloque primeiro na escala para depois colocar os terminais. Tá bom? Então, nós vamos colocar na escala de tensão alternada. O que nós vamos fazer? Com todo cuidado, você vai medir a tensão de saída do inversor. Deixa eu ver se consigo deixar na posição aqui. Cara, eu vou usar um encoder, que eu vou mostrar para você o encoder, né? Ficou faltando um encoder no ano passado. Eu trouxe um encoder aqui para vocês verem. Vamos ver se vai dar certo isso. Ai, ai, ai. Vamos ver se vai dar certo isso. Eu quero deixar fixo isso aqui para vocês enxergarem. Tá? Bom, é o seguinte. Então, vocês vão pegar o multímetro. A forma mais segura que é fazer isso aqui. Deixar isso parado. Deixa eu deixar parado. Eu coloquei uma fase, tá? Aqui num terminal, nos terminais, e a outra fase nos outros terminais. Então, eu vou medir a tensão de saída. Olha lá. No caso, o meu aqui tá dando 207 volts, mas tá ok. Tá ok, Gênero? 100% certeza que tá ok? Cara, você tá medindo só duas fases. É isso mesmo. Mede a terceira também. Mede as 3 fases. Medindo nas 3 fases, tem tensão de saída? Cara, isso é um ótimo indicativo. É sinal que tá tudo funcionando.
Beleza? Então, o que você vai fazer? Tira os terminais, desliga o equipamento, pode até desligar da alimentação, tá? Então, eu vou também desligar da alimentação. Desligou. Nós vamos trabalhar de forma segura, tá? Sua segurança, cara, não tem preço. Não tem preço. Então, trabalhe de forma segura. Cara, desligou. Eu já posso mexer no inversor? Esse inversor aqui é de baixa potência. Então, ele descarrega muito rápido. Mas note que é o seguinte, ó. A maioria dos inversores tem esse LED aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse LED aqui, que é o LED charge. Esse LED indica a presença de tensão, ou seja, a presença de energia nos bancos de capacitores. Aí você vai bonitão lá, pô, desliguei o inversor, vou mexer nele. Aí mete o dedão ali no barramento DC. O que você vai fazer? Vai tomar um choque. Isso é perigoso. Então, cara, por recomendação, espera esse LED aqui, ó. Nesse inversor tá aqui, tá? Procura no seu inversor onde que ele vai estar. Mas espere esse LED apagar, tá bom? Espera ele apagar para você trabalhar. Beleza? Agora, nesse ponto, você faz o seguinte: faz o que eu mando, mas não faça o que eu falo. Como a gente está fazendo a aula ao vivo, eu vou fazer isso aqui agora para você. Tá? Eu vou mostrar para você como não fazer, porque eu não vou nem esperar ele desligar esse LED. Porque esse LED, geralmente costuma demorar de 7 a 15 minutos para descarregar. Tá? Então, ou seja, com todo cuidado possível, olhar para você aqui, ó, com todo cuidado possível, você vai fazer a alimentação. Tá? Então, eu tenho um motorzinho aqui. Eita, motor pesado, tá? Ok? Motor bonitão aí. Ele já está fechado em 220. Eu mesmo fechei ele em 220, tá? Então, note que o motorzão já está fechado e está saindo aqui as três fases, ok? Está saindo as 3 fases. O que eu vou fazer? Eu vou alimentar esse motor na saída do inversor. Então, eu vou pegar, eu já identifiquei os terminais de saída, já identifiquei os terminais de entrada, não identifiquei. Então, agora o que você vai fazer? Simplesmente alimentar. Então, estou fazendo a conexão. E é bem manual mesmo, cara. Isso aqui não tem como você fugir disso aqui, não. Aí é o seguinte, aí eu também identifiquei os terminais, fiz o teste de tensão de saída. O teste de tensão de saída foi aprovado com 60 Hz. Ele liberou 100% da tensão de entrada, 220, se a sua rede for 220, ou 380, se a sua rede for 380, liberou, sinal que está funcionando. Ah, Jonei, ele está rodando aqui, mas não está 220 volts. Beleza, a frequência é qual? Tá 60 Hz? Não, tá 10 Hz. Pô, não dá também, né? 10 Hz liberado 220 volts? Não vai liberar, cara. Porque, lembra que eu falei na aula passada? A tensão vai ser proporcional à frequência, V sobre F. Esse é o tipo de controle. Bom, então é o seguinte, eu liguei aqui nas 3 fases de saída, U, V e W, e também alimentei ele. O que eu posso fazer agora é ligar o meu disjuntor. Show, liguei o meu disjuntor, tá? O inversor está parametrizado? Não, ainda não está parametrizado. Eu não fiz nada no inversor. Eu só liguei ele. O que eu posso fazer é o seguinte, para ver se está funcionando, é testar o motor. Note que o motor aqui, ó, o eixo do motor está rodando, tá? Você não consegue enxergar porque está muito rápido, mas você talvez consiga ouvir. Então, isso já é um bom sinal. O motor não está trepidando, o motor não está fazendo barulho estranho. Se o motor estivesse trepidando, cara, eu ia falar para você que talvez tenha algum problema aí, ou no motor ou no IGBT do inversor, tá? Qual o próximo teste para saber se está funcionando? Nós testamos a tensão de saída. O teste é o seguinte: é você pegar o seu alicate e medir a corrente de saída nas 3 fases, tá? A corrente de saída nas 3 fases tem que estar em equilíbrio, ok? Se o motor está em vazio, ele não vai dar o valor da tensão de saída, ok? Ou melhor, da corrente. Se você pegar a plaqueta do motor, vai ter um valor de corrente aqui, tá? 220. Esse motor aqui, por exemplo, é 0,99 ampere para 220 volts. Vai ter 0,99 ampere agora, na hora que eu estou ligando, ele em vazio? Não, ele não vai estar. Por quê? Esse valor de corrente é para quando ele está em plena carga, 100% de carga. Como ele está em vazio, aproximadamente 1/3 vai ser da corrente. Então você vai medir, tem que dar aproximadamente 1/3 nas 3 fases de saída. Beleza? Esse é um teste válido. Funcionou? Show. Chuchu, beleza. O seu inversor, cara, tá filé. Agora você pode parametrizar. E a primeira coisa que eu recomendo é o seguinte: tendo em mãos, a ideia do que você vai fazer a parametrização, tá? Você simplesmente
vai fazer o seguinte, você vai começar a parametrizar, você vai ter que ter os dados do motor, tá? É muito importante você ter os dados do motor, porque você vai precisar. Você vai começar a entrar na lista de parametrização e você vai definir se o comando vai ser local remoto, tá? Nesse inversor aqui, o parâmetro para isso é cmod. Então, ó, cmod é um modo de comando. Entrei nele, se ele tiver em 1, é porque é local. Local é pelo próprio inversor, remoto é via Borne, tá? Mas remoto, ele pode ser tanto via Borne quanto via rede de comunicação, ok? Ele tem entrada aqui 485, então pode também ser por rede de comunicação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um valor em 0, que é o valor remoto, ou seja, através das entradas digitais, através via Borne, tá? Bom, então beleza. Agora vem o modo de frequência. Ah, mas eu já mudei aqui para local remoto. Não, você mudou o modo de comando, liga e desliga. Vem a frequência agora, tá? A frequência é uma coisa, comando é outra. E agora a frequência você vai definir se vai ser utilizado pelo potenciômetro do próprio inversor ou por uma entrada analógica, tá? Esse inversor aqui ele tem três entradas analógicas. Ele tem uma entrada de 0 a 10 volts, ele tem uma entrada de menos 10 a mais 10 volts e tem uma entrada de 0 a 20 mA. Aí você pode escolher qual entrada você vai utilizar. Eu deixei no valor 1, que representa a entrada de 0 a 10 volts, tá? E como o inversor ele já vem com a fonte de 0 a 10 volts, eu só liguei o meu potenciômetro na entrada. Então, simplesmente eu peguei o 0 volts e liguei numa ponta do potenciômetro. Eu peguei o 10 volts e liguei numa outra ponta do potenciômetro. Agora eu peguei a referência e liguei na entrada analógica. Ou seja, o meio do potenciômetro, que geralmente é a referência, sempre vai estar na entrada analógica. Tá? Ela não vai estar na ponta, numa ponta na outra, vai estar na entrada analógica. Beleza? Então eu fiz essa ligação aqui. Tá? Eu já fiz essa ligação aqui. E o que eu fiz? O inversor ele também vai ter o tipo de comando. Ou comando positivo ou negativo, tá? São todos inversores que têm isso? Não. Esse inversor tem. Então tem o terminal CC aqui, que é o terminal negativo, ok? Esse é o CC, é o comum. E também tem o terminal P24, que é 24 volts. Então, o comando no inversor de frequência sempre vai ser 24 volts. Tá? Você não vai pegar 220, 380 e alimentar aqui. Pelo amor de Deus, não faça isso. Senão você vai ter que queimar as entradas, vai queimar o controle do seu inversor. Beleza? Então você vai pegar lá a alimentação 24 volts. No meu caso, eu vou fazer o controle do comando sync. O comando sync é lógica negativa. Beleza? Então, eu peguei um CC, mandei para minha entrada, para minhas entradas, tá? Eu tenho 4 entradas sendo utilizadas aqui, ó, nesse bloco, 4 entradas, ok? Então eu mandei o comum, o CC para todos eles como comum. E na entrada no botão S1 aqui, ele está entrando no F, que é acionamento frente. Eu estou usando o R, que é o reverso, S1 e S2, que são presetadas, tá? Mas todas as entradas, elas são multiprogramáveis. Então você, por exemplo, se vem essa entrada digital F vem como comando frente, você pode mudar ele para reverso. Assim como o reverso você pode mudar para frente. Beleza? Mas eu não quero fazer isso. Eu quero simplesmente acionar desse jeito. Então eu não preciso fazer nenhuma configuração na entrada digital. Bom, eu configurei o modo de comando para remoto. O que eu vou configurar agora? Eu também preciso configurar aceleração, ACC, já está em 10 segundos, ok, para mim está bom. DC, 10 segundos, beleza. Você vai configurar os valores de frequência máxima, tá? No meu caso está 80 Hz, eu vou colocar em 60. Tá? Isso também vai depender da aplicação. Tem aplicação que a frequência de 60, ou melhor, a frequência máxima é maior que 60, tá? Ó, o limite máximo 60, que é o limite do motor, frequência mínima 0 e a frequência de base. Agora sim, o VL. A frequência de base ela é muito importante, tá? Por quê? A frequência máxima do inversor ela pode ser 80, pode ser 100, pode ser 400 se você quiser, e se o inversor comportar isso. Mas a frequência de base tem que ser a frequência que o seu motor foi feito para trabalhar. Como esse motor aqui é um motor nacional, esse motor aqui é 60 Hz, tá? Então, o valor de 60 Hz tem que estar no parâmetro de frequência de base, porque isso vai estar ligado diretamente ao torque do motor e a tensão. A tensão vai estar proporcional ao torque, tá? A tensão que o inversor vai aplicar para o motor em função da frequência, beleza? Então, tem que estar em 60. Configurando 60, dá OK, beleza. Agora vem a tensão de base, ok? Então você vai colocar lá, tensão de base, a tensão que o seu inversor foi feito para trabalhar, 220 volts. Beleza, note que a gente já está encaminhando bem aqui para a aplicação. Nós já fizemos
a frequência de base, a tensão de base. O que falta fazer? A curva de torque, que é o parâmetro PT. Esse parâmetro PT nesse inversor, ele define como vai ser o torque dele. Se vai ser escalar, se vai ser um torque variável, se vai ser um torque vetorial. Beleza? Se eu colocar em zero, é um torque V sobre F, é um torque constante. Ok? Então, cara, o motorzinho sem nada tá ótimo. Beleza? Mas se fosse um torque vetorial, Jonei, o valor seria 3. Ok? Bom, dentro aqui, já vai funcionar vetorial? Cara, vai, mas vai ficar uma bosta. Ok? O valor, quando você faz o controle vetorial, é indicado que você coloque todos os dados do seu motor e você faça o autoajuste, o autotuning, tá certo? Então, se a aplicação ela requer alta precisão, faça o autoajuste para trabalhar com torque vetorial. Sempre faça autoajuste. Beleza? Outra dica, escreva aí. Escreva aí. No controle de torque vetorial, o inversor só pode controlar um motor. Um só. Um só. Não é dois, não é três, é um só. Tá? Num controle de torque constante, de V sobre F, um inversor pode controlar vários motores, tá? Pode ter vários motores ligados paralelo, ok? Então, por exemplo, um aluno meu perguntou para mim hoje, mandou mensagem falando, Jonei, eu tenho uma aplicação que tem bastante motor, muitos motores pequenininhos. Eu gostaria de saber se poderia pegar um inversor grande, né, somar a potência de todos eles e pegar um inversor grandão para ligar todos esses inversores, ou melhor, todos esses motores. Aí eu perguntei para ele o seguinte, esses motores, eles vão ser ligados simultaneamente? Todos eles vão ligar ao mesmo tempo e desligar ao mesmo tempo? Aí ele falou, não, não, não vai ser não. Eu falei, então, esse já reprovou no primeiro passo. Se os motores não serão ligados simultaneamente, eles não poderão ser acionados por um único inversor, tá? Todos os motores têm que ser trifásicos, tá? Normal. Tem que ter carga equilibrada, ok? Mas se todos os motores fossem ligados simultaneamente, você até poderia ligar todos esses motores, né, em um só inversor, ok? Mas tem um outro inconveniente. Qual é? Outro inconveniente é o seguinte: quando a corrente do inversor, o inversor monitora a corrente que circula por ele. Ele não sabe que está sendo ligado vários motores. Ele está no controle mais burro que tem, que é o controle escalar. Mas ele não sabe que está sendo acionado para vários e vários motores. Então o que ele faz? Ele simplesmente monitora somente a corrente de saída, nas três fases, verifica se está ok. Mas o seu motor bonitão lá, de 1 CV, a corrente dele, sei lá, 4 amperes. E esse inversor grandão aqui é 100 amperes. Cara, se concorda comigo, se tiver 5, 6, 7 amperes aqui, já está fritando o seu motor. Mas para esse cara aqui, não está acontecendo nada. Esse cara aqui não está, simplesmente ele está tranquilo, está bonitão. Para ele não está acontecendo nada. Então, o que é necessário quando você utiliza vários motores para um só inversor? É necessário você utilizar um relé de sobrecarga para cada motor. Um relé de sobrecarga para cada motor. Se esse relé desarmar, ele desliga o comando do inversor principal. Aí tudo para. Ok? Pré-requisito. Beleza? Tem que ligar junto, tem que desligar junto e tem que ter um só, tem que ter, né, um relé de proteção para cada motor. Mas no torque vetorial não. No torque vetorial só pode ter um motor aplicado a um inversor e você vai precisar fazer outro ajuste. Beleza? Então é o seguinte, nós já fizemos a seleção, nosso torque vai ser vetorial. Beleza? Qual é o próximo passo que nós vamos fazer? Então eu configurei o PT para 3, que é o torque vetorial. O que eu vou fazer agora? Eu vou parametrizar o valor, eu vou habilitar o autoajuste. Então eu vou fazer o autoajuste. Eu vou na lista F400, então o F400 é o parâmetro que define o autoajuste. Eu vou colocar ele em 2. Quando eu coloco em 2, eu habilito o autoajuste. Beleza, habilitei o autoajuste. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou no F405 e vou configurar o valor da potência do inversor, do motor, no inversor. Esse motor aqui é um motor de 0,18 kW. Então eu vou vir aqui e configurar 0,18 kW. Nem tem, vou colocar aqui, vou até arredondar o valor. Ó. Não, melhor, dá assim, dá assim. 0,18, pronto, 0,18 kW. Show. O que eu vou fazer agora? No 415, eu vou colocar o valor da corrente nominal do motor. Então, ó, valor da potência, valor da corrente, valor do RPM, valor da frequência de base e da tensão de base. 5 valores que você sempre precisa ter do seu motor, beleza? Para trabalhar com torque vetorial. Aí eu vou pegar aqui, então, o valor da corrente. O valor da corrente dele é 0,99, tá? 0,99. Esse cara aqui tá 9,36. Olha a diferença, é muito grande. É por isso que você também vai ter que habilitar a proteção dele, reduzir o valor de proteção dele. Esse aqui é 1. Se chegar a 2, o motor tá fritando. Esse cara aqui tá não fazendo nem cosca. Beleza?
Então, nós vamos colocar esse valor aqui, que é para o autoajuste. 0,99. Dá ok. Beleza, 0,99. O próximo passo é configurar o RPM. O RPM desse motor aqui, pela plaqueta dele, é 3.390. Ou seja, quem assistiu a aula de acionamentos elétricos aqui, a aula anterior, sem ser a aula anterior, na verdade, a aula retrasada, você sabe. Esse motor aqui, por exemplo, é um motor de dois polos. Ele é alta velocidade, então ele é baixa polaridade. Beleza? É inversamente proporcional. Tá? Então esse motor é de dois polos. A, a rotação nominal dele é 3.000 e pouco. Então vamos rodar aqui até chegar no 3.390. 3.390. Show de bola, 3.390. Salvo. Beleza. Cara, eu já fiz praticamente todas as configurações para o autoajuste. O que falta fazer? Simplesmente falta fazer a proteção, né? A proteção da corrente. Então, é o seguinte, nesse inversor, o parâmetro de proteção dele é o THR, tá? Que é o valor da corrente térmica, como se fosse um relé térmico, ok? THR. Quando você entra nele, ele vai vir em porcentagem. Então está em 100%. Dessa forma, essa referência de 100% é em relação à corrente nominal do inversor, não a corrente nominal do motor, é a corrente nominal do inversor. Então 100% é muita coisa para esse cara. Então, no que nós vamos fazer? Nós vamos alterar para monitorar em tensão, em corrente, em ampere, beleza? Então, para isso, nós vamos lá no F700, 701, colocar ele em 1. Pronto. Agora sim, eu volto naquele parâmetro e eu consigo enxergar o valor em ampere. Bom, beleza. Tá aqui. Agora eu consigo enxergar. Olha lá. 11 amperes. Cara, ia fritar. Certeza que ia fritar esse motor. Eu vou colocar agora. Ó, o mínimo dele é 1,1. Até o mínimo dele já é mais que esse motor. Beleza? Então isso também tem que ser levado em consideração. Eu vou colocar o valor mínimo, né? É o que tem, vou colocar o valor mínimo. Beleza, feito isso, basicamente ele já está configurado e nós vamos agora habilitar o autoajuste. Para habilitar o autoajuste, tendo configurado ele por aqui já, esse autoajuste, ele vai ser um autoajuste estático, eu acho que foi estático. É estático, tá? Tem a opção estática e tem a opção do autoajuste dinâmico. O autoajuste dinâmico, o motor roda, o eixo do motor roda. Ele tem mais precisão, ele coleta mais informação para o inversor, mas o motor tem essa desvantagem, né, de estar rotacionando para ele poder fazer a avaliação dos valores. Tá? O estático não, o estático não roda, o motor fica parado, o eixo do motor fica paradinho. Porém, o que acontece? Ele também não coleta todos os dados necessários. Tá? Então, o que falta fazer? Dar o comando de habilita. Eu vou dar o comando de habilita por aqui? Não vai acontecer nada, cara. Não vai acontecer nada. Vai acontecer um erro aqui se apertar o stop. Tá? Eu estou causando um erro. Mas por que não vai acontecer nada? Porque eu já configurei ele para ser comando remoto. Então, eu tenho que habilitar e desabilitar ele pela chavezinha aqui, ó. Ó, vamos habilitar. Deixa eu ver se é essa chavezinha aqui mesmo, né? Vai saber se eu liguei certo se é essa chavezinha aqui. Ah, cara, eu liguei certo, que eu cheguei a verificar. Foi uma correria para montar esse kit hoje, mas eu cheguei a verificar. Mas por que não funcionou? Lembra que eu falei que o meu comum é o negativo? Mas eu também tenho a opção positivo? Então, eu preciso saber se o inversor ele está apto a receber o sinal positivo ou negativo. Nesse caso aqui, para saber disso, tem uma chavezinha aqui, ó. Vocês conseguem ver um deep switch aqui, ó, pequenininho. Se ele estiver na posição do meio, é porque ele ainda não está configurado nem para sync nem para source. Então eu preciso configurar ele para sync, porque eu estou usando a lógica negativa. Então eu jogo ele para a minha esquerda, tá? Eu joguei ele para a minha esquerda. Agora sim, se eu fechar o F com CC, ele vai identificar o funcionamento. Então, olha lá, aparecendo ATN. Ele está fazendo autoajuste. Até vibrou aqui, ó. Note que ele fez o autoajuste, mas ele já voltou para o funcionamento. Ou seja, enquanto estava aparecendo a mensagem ATN, era sinal que ele estava fazendo o autoajuste. Beleza? Note que começou a vibrar um monte de coisa aqui. Cara, vibrou um monte de coisa aqui, cara. O motor não está fixado, então vibrou mesmo. Então, o que acontece? Ele fez o autoajuste, tá? O autotuning. E assim que o autotuning foi finalizado, ele permitiu o funcionamento. Aí, nesse caso, você tem que ficar atento também para desligar o inversor, caso você não queira dar continuidade ao funcionamento. Bom, ele fez o funcionamento, ele fez a coleta de dados, e ele está trabalhando agora em torque vetorial, tá?
E em baixa rotação, nesse caso aqui, não está tão legal assim quanto eu gostaria. Tá? Agora o controle está pelo potenciômetro. Ó, note que vibra tudo. Como a mesa não está fixada bem, você pode estar vibrando tudo. Parece que está tendo terremoto aqui, mas não está tendo não. Pode ficar tranquilo. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou desligar ele. Eu vou trocar agora o comando para escalar e vamos ver se tem alguma modificação. Tá? Vamos ver se tem alguma modificação. Para isso eu vou alterar o parâmetro. Bom, voltei aqui. Tá? Simplesmente vamos acionar ele novamente. Tirar esses cabos da frente aqui. Pessoal, se tá gostando da aula, já deixa aquele joia, tá? Acho que você me ajuda bastante, cara. Você não tem noção como isso me ajuda e ajuda também o canal a crescer. Se você tá até aqui e não se inscreveu no canal, meu, você tá perdendo tempo, cara. Se inscreva no canal. Quer aprender mais sobre automação industrial? Se inscreva no canal aí, ó. Mete o dedo no botão vermelho. Vai custar 2 segundos, ó. Ó, bom, já deu tempo. Ó, deu tempo de novo. Ó, dá pra se inscrever mais uma vez. Bom, então vou ligar. Olha como melhorou bastante, cara. Sendo escalar ainda. Mas é o seguinte, eu acredito que seja o seguinte. Por quê? Ó, em baixa velocidade no escalar, eu vou baixar a velocidade, deixar uma velocidade bem baixinha. Vamos ver se ele fica vibrando. Ele não tá vibrando tanto quanto no vetorial. Que incrível isso, né? Olha que o vetorial é, né, o que tem mais precisão. Mas eu também estou trabalhando com um motor que está em vazio. Eu estou trabalhando com um motor que está abaixo do range de frequência desse cara e de corrente, e ele está totalmente vazio. Então, simplesmente, o controle vetorial ele é um controle muito preciso, né? Mas nesse caso aqui, como ele está em vazio, acredito que ele ainda não consegue manter toda aquela precisão em baixíssima velocidade por conta de estar em vazio, tá? Mas eu ainda recomendo o controle vetorial quando você está trabalhando em baixa velocidade com carga. Eu recomendo isso é claro. Beleza? Mas no controle escalar ele só manda a frequência, ele não quer saber como que está a carga, simplesmente aqui funcionou muito bem. Beleza? Então nós fizemos a parametrização ao vivo, pessoal. Olha que massa, nós fizemos a parametrização. Ele está rodando agora no formato é, remoto, via Borne, tá? E, cara, funcionando muito bem. Ele está rodando por um sentido. Aí como eu sei se ele está rodando por um sentido e ele pode reverter? Se apertar a tecla Mode, eu vou aqui no monitoramento, tá? E no monitoramento ele tem aqui, ó, FR-F, sinal que ele está rodando no sentido frente. Se eu desligar o F e ligar o R, vamos verificar. Esse aqui é o F, esse aqui é o R. Esse aqui é S1, S2. Ó, ele vai rodar o motor. Ele está rodando o motor, só que no sentido contrário. Note que está aparecendo um R aqui na tela. Ó, ele tem um R. Então, no monitoramento do inversor, eu consigo ter muitos dados. Por exemplo, então já está funcionando bacana, meu inversor está funcionando, foi parametrizado numa boa, a proteção dele foi parametrizada numa boa, ele funcionou em bancada, cara, é só você colocar agora, desligar tudo e colocar na aplicação, beleza? Mas na aplicação pode ser que aconteça alguma coisa e você não conseguir funcionar. Você vai vir no monitoramento, ó, nós já estamos no monitoramento, tá? Tá aparecendo o LED MON aqui, ó, o LED MON tá aceso, é sinal que nós estamos no monitoramento. E agora, no monitoramento, você vai navegar e vai começar a identificar para ver se tem alguma coisa. Então, ó, F44.1 é a frequência de comando. O sentido dele é reverso. Vamos ver, o tempo de uso, 0 segundos, 0 hora. Ele não tem nenhum tempo de uso. Foi ligado agora. Tá? Aqui, terminais de expansão. Tá? Vamos verificar o seguinte. Aqui, eu quero mostrar para você a corrente. Olha lá o valor da corrente. 0,52 amperes. 0,52 amperes. Ok? É a corrente que está sendo consumida no momento. Está um pouquinho alto, mas é o valor da corrente nominal. Beleza? A tensão, a tensão de saída, se eu não me engano, Y, não lembro se Y é tensão de saída ou tensão do barramento, mas tem o monitoramento da tensão, tanto de entrada quanto a de saída, tá? O valor de carga, 5% de carga, o valor de torque, 44,1%, e o valor das entradas digitais. Aqui que eu queria mostrar para você. Nessa tela, eu consigo identificar quais são as entradas digitais que estão sendo acionadas. Por exemplo, se eu ligar o F, que é o terminal F, esse cara aqui, ó, o primeiro dígito, esse cara vai estar aceso. Se eu desligar, ele está apagado. Se eu ligar o R, se eu ligar o S1, se eu ligar o S2, e assim por diante. É assim que a gente consegue atender um suporte técnico, por exemplo. Tem vezes que alguns clientes ligam para a gente
Fala, não, meu inversor não tá funcionando, eu já fiz de tudo, tá queimado. Aí eu falo, não, beleza, liga o comando de partida. Aí fala, não, ligou, tá ligado. Não, não, certeza que tá ligado? Beleza. Então agora vamos ao seguinte, o motor tá rodando? Não, não tá rodando. Você já verificou os parâmetros de comando? Estão para via borne? Estão para via borne. Então vamos fazer o seguinte, vamos na tela de monitoramento. Isso por telefone, tá? Eu não estou enxergando nada, mas por telefone. Vamos na tela de monitoramento. Vai até aparecer esses riscos na tela. Aí o cara vai lá não aparecer. Tá, me fala qual dos terminais estão como se fosse o número um, aceso. Como se fosse isso aqui, ó, aceso. Ah, não tem nenhum. Tá tudo pela metade. Bom, certeza que está pela metade? Certeza. Então, o comando não tá, o fio está quebrado, está mau contato, não está recebendo, o inversor não está recebendo o comando. Pode ser que até esteja na entrada, mas essa chavezinha aqui, sync search, esteja no meio, tá? Aí eu peço para ele verificar a chave. Verificando a chave, eu peço para ele o seguinte: bom, verificou a chave, então é sinal que o inversor está lendo. Vamos fazer o seguinte: tira o comando que vocês têm aí instalado, pega um fiozinho, um jumper, liga entre o comum e o F. Aí na hora que ele faz isso, o motor funciona, o motor gira, tá? Porque o inversor identificou. Então, aí é o problema do comando. O botão dele, o comando dele ainda não foi habilitado, algum circuito na rede impede que o motor funcione. Entendeu? Então são problemas típicos que você vai saber identificar ao conhecer o sistema de parametrização, o sistema de monitoramento. Beleza? Você viu que é simples, não é um bicho de sete cabeças. Deixa eu voltar minha tela aqui. Deixa eu voltar a câmera para mim. Então você pode perceber que não é um bicho de sete cabeças, entendeu? É uma coisa simples. E isso ajuda bastante, principalmente quando você está em campo, tá? Quando você está em campo, você precisa dar resposta rápida. E essa forma aqui já vai te garantir que tenha muita agilidade, muita velocidade na hora de desenvolver as parametrizações. Beleza?